Meditação da noite, dia 10 de agosto de 2022. O antítipo dos feixes. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15, versículo 23. No verão de 1844, período intermediário entre o tempo em que inicialmente se pensava que os 2.300 dias terminariam e o outono do mesmo ano, época em que eles deveriam se cumprir, como descobriu-se depois, a mensagem foi proclamada com as próprias palavras da Bíblia. Eis o noivo, Mateus 25, versículo 6. O que determinou esse movimento foi a descoberta de que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C., e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia acreditado. Contando desde o outono de 457 a.C., os 2.300 anos terminam no outono de 1844. A morte do Cordeiro Pascal era sombra da morte de Cristo. Paulo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, versículo 7. O feixe das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, Paulo declarou: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Semelhante ao feixe que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que eram colhidos antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal dos resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao celeiro de Deus. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que, durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E como o antítipo dos feixes que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. O Grande Conflito, páginas 338, 339, 398 e 399. Para refletir. Ao estudar as profecias, como você pode evitar estar sinceramente equivocado, como os pioneiros adventistas que acreditaram em uma forma errônea que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844? Bom, nós sabemos tudo a respeito de Cristo, lá previsto no Antigo Testamento, foi comprovado, foi cumprido no Novo Testamento, em que foi marcado pela vinda de Jesus. E nessa meditação nós entendemos que houve um erro, com a interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse, em que houve uma falsa expectativa dos seguidores de Cristo que pesquisaram, estudaram ardentemente, e eles marcaram a data para a volta de Jesus em 1844, E eles, que foi o grande desapontamento, que eles se decepcionaram muito porque Jesus não voltou. E outras pessoas continuaram marcando datas, outras foram responsáveis por ser os pioneiros do movimento adventista. Um desses está a profetisa e escritora Ellen White. Sabendo disso, nós podemos tirar algumas lições. Muitas vezes a gente se equivoca com algumas coisas. Nós nos equivocamos com a interpretação da Bíblia, nós nos equivocamos porque nós colocamos as nossas próprias interpretações. Mas Deus quer ver o nosso esforço em achar aquilo que precisamos, em buscar Ele, em buscar fazer a vontade dEle. Então vamos orar e refletir sobre isso nessa noite. Vamos orar a Deus, que isso possa estar em nossa oração,
que esta oração que faremos agora possa estar em nossas orações contínuas e cotidianas. Então vamos orar? Amado Pai, Senhor, nós queremos agradecer-te porque pelos erros de outras pessoas nós aprendemos muitas coisas. Por outras situações, não que isso seja algo bom, não pelo sofrimento das pessoas ser algo bom, mas que isso trouxe alguma coisa de bom para nós, houve um lado bom naquilo, tanto o nosso fortalecimento quanto o fortalecimento de outras pessoas. Nós queremos te agradecer por isso, queremos te pedir, Senhor, discernimento, sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para entender, discernimento da tua voz e a sabedoria em usar o que o Senhor nos deu, a Bíblia, e em falar com as pessoas, que nós possamos não cometer erros graves que possam comprometer nossa salvação. Nós possamos, Pai, não apelar para o que nossa mente acha que é certo, mas que aos teus olhos é errado, aos teus olhos é perigoso. Senhor, fala conosco nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus, nos dê um bom descanso e proteja nossa família e aos que estão ao nosso redor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.